dia, irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui com esse templo todo florido, não só na decoração, mas na vida de cada irmã aqui. E o tema da minha mensagem hoje é justamente esse, o jardim e as raízes do amor. Eu quero que você, antes de mergulharmos, né, no texto da manhã, eu quero que você imagine comigo um jardim. Um jardim muito bonito, cheio de flores, arbustos verdes, árvores frondosas, com um perfume que alegra o ambiente. Quem vê esse jardim só percebe a beleza e a vida que ele manifesta. Mas o que mantém esse jardim realmente vivo e saudável são as raízes. Aquelas raízes firmes que ficam escondidas debaixo da terra, mas que sustentam toda aquela vida visível. Se essas raízes forem fracas, e elas são em si mesmas, ou quebradas, não importam quão lindas sejam aquelas flores, elas vão murchar, as folhas vão secar e o jardim perderá toda a sua beleza. Sem raízes fortes, a vida no jardim não se sustenta. Da mesma forma, é o amor ao nosso irmão. Ele é como a raiz que sustenta a nossa vida cristã. O apóstolo João vai nos mostrar que o amor não é apenas um sentimento bonito ou uma palavra que dizemos. Ele é a base, é a raiz que nutre e fortalece a nossa fé. É pelo amor, esse amor verdadeiro e prático, que mostramos que somos realmente filhos de Deus, filhas de Deus. Vamos ao texto da manhã. 1 João, capítulo 3, versículo de 11 ao 24. Vamos lá? Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o mandamento, que creamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos nele permanecem, e eles nele. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, por esse momento, Senhor, de louvor e adoração da Tua palavra. Senhor, nós te pedimos agora, Deus, que o Senhor abra os nossos corações, abra os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Não só ouvir, Senhor, como também colocá-la em prática. Nós lemos aqui que o Teu amor, ele é prático. Então, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Esteja com cada um aqui nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Antes de explicar o texto, irmãos, eu quero falar rapidamente o contexto que essa carta foi escrita pelo apóstolo João. Ele
escreveu no primeiro século para as igrejas ali na Ásia, provavelmente para a igreja de Éfeso, da qual ele era pastor. E ele tinha 2 objetivos, basicamente: combater o que viria a ser o gnosticismo e também dar aos cristãos ferramentas para confirmar se a fé deles era genuína. Ou seja, essa carta foi escrita para cristãos. E eu quero que você esteja com isso em mente. O pastor Augusto Nicodemos, em um comentário sobre a 1 João, ele até divide toda a 1 João em 3 testes. O teste de uma vida santa, que é o teste moral, o teste do amor ao irmão, que é o teste social, e o teste da verdade, sobre a pessoa de Jesus, que é o teste doutrinário. E o primeiro ponto do meu sermão é justamente esse: o amor como teste de conversão. Leamos novamente o versículo 11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Desde o Antigo Testamento, nós vemos o amor ao próximo como algo que devemos praticar. Miqueias, Levítico, Zacarias retratavam como deveria ser o amor ao próximo. E Jesus também, em João 13, versículo 34 e 35, vemos Jesus ensinando, que diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amar o irmão é a parte fundamental do evangelho. Fundamental. Desde o princípio, isso é uma ordenança de Cristo. No versículo 12, nós lemos: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e a de seu irmão eram justas. João aqui está demonstrando, né, o contraste do amor, que é o ódio. E, mais uma vez, ele retorna ao início das Escrituras, porque, para a gente entender o que estava acontecendo naquela época e o que acontece hoje, nós precisamos voltar ao início das Escrituras, não é verdade? E, assim, João começa lá pela história de Caim e Abel. Depois da queda, o diabo continuou agindo por meio de Caim. Deus conhecia o coração de Caim e também sabia qual era o coração dele, né? Que as suas obras eram más, que ele realmente era do maligno. Suas raízes estavam quebradas e, por odiar o seu irmão, ele o matou. E aqui é uma morte violenta, tá? É que vocês precisam entender, é um sentido de morte violenta, realmente. João está alertando aos seus leitores a tomarem cuidado para que não haja neles o mesmo sentimento que houve em Caim. O versículo 13. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. João aqui está, mais uma vez, né, falando assim: olha, vocês sabem que o mundo sempre nos odiou. Ele volta novamente às Escrituras, né? A gente vê isso em toda a palavra de Deus. Começou com Caim, mas não ficou só nele. Toda a Bíblia é um relato do povo de Deus sendo odiado, perseguido. Então, você pode pensar assim, né? Não sei, na verdade, não sei se vocês já viram ou ouviram cristãos sendo chacotas, né? Virando chacota, ou comentários sobre cristãos na internet ou em qualquer lugar. Eu gosto muito de astronomia, sigo várias páginas de astronomia e cada postagem, é engraçado que sempre tem um crente lá falando: grandiosas são as obras do Senhor, grandiosos são os feitos do Senhor. E sempre tem um comentário lá, não sei se vocês já viram, falando que aquele crente é maluco, que a fé dele é um Deus que não existe. Lá já vem o crente falando sobre Deus. Isso é por toda ali a internet. Mas você pode se perguntar, por quê? Por que o mundo nos odeia, não é verdade? A santidade do povo de Deus expõe a imoralidade do mundo. Foi assim com Caim, e foi assim que os judeus fizeram com Jesus. O mundo não quer se lembrar do seu pecado. E quando vivemos em santidade, nós condenamos isso. E isso gera o quê? Resistência e ódio. O ódio é a resposta do mundo diante da santidade dos filhos de Deus. Seguindo o texto, nós vamos chegar de fato no teste de conversão. Versículo 14. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Sabemos que a evidência da nossa conversão é amar o nosso irmão. Nós estamos falando aqui desde o início, né? Só os nascidos de Deus conseguem entender
a plenitude do verdadeiro amor. Portanto, se você não ama seu irmão, logo você o odeia. Se você odeia, você é considerado um assassino. Vejamos o versículo 15. Quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna a si mesmo. Aqui eu acho que João estava realmente querendo voltar o que Jesus ensinou no Sermão do Monte, lá em capítulo 5, que diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás. E quem matará estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então, aqui no Sermão do Monte, Jesus não estava falando só do ato, né? Como não adulterarás. Não é só cometer o ato de adultério, mas se você, no seu coração, teve a intenção, desejou, então sim, você cometeu o adultério. Da mesma forma é com o amor, com o não matarás. Se você foi indiferente, se você odiou o seu irmão, você também está sendo um assassino. Nós, por vezes, falamos assim: eu amo meu irmão, mas ele tem um jeito tão difícil que eu não consigo me aproximar. Ou, eu amo meu irmão, mas a gente fala mal dele. Ou, eu amo meu irmão, mas não consigo esquecer o que ele fez por mim. Eu amo meu irmão, mas a gente exclui aqueles com quem a gente não tem muita afinidade. Quantas vezes, irmãos? Eu amo meu irmão, mas eu preciso ser melhor do que ele. Ou seja, se você, no seu coração, odeia o seu irmão, se você diz que ama, mas as suas atitudes não condizem com isso, você é um assassino. Você quebrou o mandamento do Senhor de não matarás. E aqui João é bem claro. Se você não ama, então você odeia. E se você odeia, é um assassino. E ambas as coisas não combinam com a vida de alguém em Cristo. O contrário do amor não é a indiferença, é o ódio. Às vezes a gente acha assim: não amo, então eu sou indiferente. Mas não. Isso é o que o mundo acha. Mas, segundo a palavra de Deus, quem é indiferente, quem não ama, odeia. Irmãos, eu lembro que eu estava conversando com alguns irmãos essa semana sobre esse sermão e eu tremi diante disso. Tremi. Eu falei: meu Deus. Meu Deus. E se você hoje também não está com esse mesmo sentimento, então você precisa de arrependimento. Você precisa pedir, suplicar ao Senhor que arrependa o seu coração. Seguimos. Então você pode me perguntar: como eu devo amar o meu irmão? Né? Como que é? E o Senhor nos responde através do segundo ponto que eu gostaria de falar com vocês nessa manhã: o amor doador de Cristo. Leremos o versículo 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Deus anseia de cada um de nós um amor mútuo, abundante. Mas a gente sabe que, como pecadores, o nosso coração está muito mais inclinado ao ódio do que ao amor. Mas é somente em Deus que procede toda essa fonte inesgotável de amor, através do sacrifício de Jesus. Jesus, 100% homem, 100% Deus, realizou o maior ato de amor que nada neste mundo consegue descrever. Somente Deus. E Ele fez. Éramos inimigos, mas Jesus nos tornou amigos. Éramos opositores, mas Ele nos fez filhos. Vivíamos no ódio, mas Ele nos amou. E primeiro, para entender, para a gente amar o nosso irmão, nós precisamos entender de fato o amor de Cristo por nós. Versículo 17. E de forma prática, João aqui vai nos ensinar. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? E você pode falar assim para mim: mas eu não tenho recursos materiais. A gente sabe que, nesse contexto aqui, a igreja ali no primeiro século tinha muitos pobres, viúvas, soldados, agricultores, mas existiam pessoas ricas ali, com recursos materiais.
E talvez essa não seja a nossa realidade aqui em Juscelino, né? Nós somos uma igreja de comunidade. Mas vocês lembram da história da viúva? Ela deu tudo o que ela tinha. Ela não deu o que sobrou no final do mês. Ela deu tudo. E, minhas irmãs, por mais que aqui esteja falando sobre recursos materiais, eu não quero que vocês fiquem presas somente a isso. Porque uma irmã aqui, que, né, tem um recurso material, pode falar assim, olha, meu irmão está precisando de alguma coisa, vou lá, dou e acabou. Isso também não é amar. Você pode amar o seu irmão se doando. Doando o seu tempo, as suas forças, os seus dons e os seus talentos. Precisamos sair da nossa zona de conforto. Fechar o coração não é agir com compaixão. E aqui João não está falando de uma ação social para os de fora, por mais bonito que seja, mas João está falando sobre os de dentro, sobre a comunidade, sobre o seu irmão em Cristo. Lembram de Mateus 25? Que diz assim, olha, porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os judeus lhe responderam, Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro, te acolhemos, ou necessitado de roupas, te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Semana passada, o pastor Miguel pregou sobre dons e talentos, né? Sobre multiplicar aquilo que o Senhor te dá. Então, minha irmã, sim, você pode fazer muito com muito que o Senhor te dá, mas você também pode fazer muito com um pouco que o Senhor te dá. Pode fazer. Precisamos ser intencionais. Precisamos estar atentas às necessidades do seu irmão. Porque João aqui é bem claro, né? Se você percebe a dificuldade, então se você percebe é porque você é próximo. Como que você vai perceber se você não é intencional? Se você não procura saber, se você não liga, se você não conversa, se você exclui? Não tem como. Não tem como. Alguns você vai ver visivelmente, outros não. Outros se fecharão e você precisa estar atenta a isso. Será que, se a gente agir assim, como João fala aqui, né, o amor de Deus permanece em nós? Essa é a pergunta que eu quero que vocês reflitam. Nós aqui em Juscelino, o Senhor tem nos dado muitas oportunidades, muitas. E eu louvo a Deus porque eu sinto que cada uma de nós aqui tem servido às outras, né, e também se sentindo servidas, né, se sentindo amadas. Eu louvo a Deus, mas a gente precisa de mais. Há muito mais. Eu preciso de você, minhas irmãs. Eu preciso dos seus braços, do seu tempo. O amor cristão é prático e verdadeiro. Acompanhem comigo o versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. E aqui João está nos encorajando a amar o nosso irmão com ação, com obras, não apenas com palavras. Tiago 2, 14 e 17 diz assim, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Jesus demonstrou o seu amor em ação. Ele morreu por nós, morreu numa cruz. Ele demonstrou o seu amor por nós de forma visível. Então, eu te pergunto nessa manhã, seu amor tem sido visível? Seu irmão sente o cuidado de Cristo através da sua vida? Seu irmão, você, de fato, está cultivando o amor que vem de Cristo na vida do seu irmão? E aqui eu vou caminhar para o fim, com o último ponto. Amor como teste da verdade. Versículos 19 e 24. Vamos lá?
Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Apesar de ser um texto difícil de ouvir, eu sei que é. João encerra nos lembrando que amar o nosso irmão tem pelo menos 2 benefícios diante do Senhor. Primeiro, é nos tranquilizar, porque vemos os frutos do Espírito em nossa vida. E segundo, nos dá a certeza da salvação, porque Deus conhece os nossos corações. No versículo 21, nós temos ainda mais um benefício ao amar o nosso irmão, que é ter a nossa consciência purificada pelo sangue de Cristo. O nosso amor é imperfeito. Ele é. Mas o de Deus é perfeito. E podemos ter confiança em Deus, porque é somente por meio dele que podemos amar de forma perfeita o nosso irmão. Nos versículos finais, João nos instrui quanto à guarda dos mandamentos de Deus. Além disso, ele nos entrega uma promessa. Se nós estamos no amor de Deus, tudo o que pedimos ao Senhor receberemos. No versículo 22. E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Deus responde às orações de seus filhos. Deus responde a quem lhe agrada. Então, nessa manhã, eu quero te encorajar realmente a orar, pedindo ajuda ao Senhor, para obedecer os seus mandamentos e para amar o seu irmão como Cristo te amou. Então, assim, permaneceremos no Senhor e Ele em nós. Porque se não for assim, lembra? Você é um assassino. Por meio de Cristo, fomos amados. E é por meio desse amor que podemos amar o nosso irmão de forma sobrenatural. Um amor que o mundo não conhece, mas pode conhecer através da minha e da sua vida. E para terminar, irmãs, eu quero fazer algumas aplicações. Nós fomos amadas para amar. Primeiro ele nos amou. E por conta disso, nós podemos amar o nosso irmão. O amor sacrificial de Deus habita em nós. E a partir dessa certeza, não podemos esperar sentir vontade de amar. Eu vou ficar aqui esperando essa vontade chegar a mim. Não, olhe para Jesus. Ele morreu. Ele amou. Então, sim, você deve amar o seu irmão. E amar é como Jesus te ama, né? Jesus amou você porque mas você é uma pessoa difícil. Jesus amou você, mas você é imperfeito. Jesus amou você, mas você é pecador. Então, amar o nosso irmão também é amar o irmão difícil. É amar o irmão que não é imperfeito. Amar o irmão quando você não tem tanta proximidade. É amar o irmão. Numa de suas pregações, John Piper diz que nós temos a misericórdia de hoje, para o dia de hoje, para fazermos o que Deus quer que façamos hoje. Então, Deus te chama a amar o seu irmão de forma prática hoje. Não é amanhã, não é depois, é ali fora. O culto vai terminar daqui a pouco. Coloque em prática agora ali fora, na comunhão. É doando o seu tempo e seus recursos, é sendo hospitaleiro, é perdoando, é acolhendo, é servindo. Estejam atentas e sejam intencionais. Uma frase que todo mundo sabe que eu amo é: sonda os nossos corações, ó Senhor. Sonda. Em Cristo podemos realizar todas essas coisas com alegria e amor, mas lembrando, é de forma mútua. Eu amo vocês e vocês me amam. Não é só você amar o seu irmão, mas é seu irmão também te amar. Quando sua consciência te acusar, olhe para a cruz. Ali está a sua certeza. Sim, nós seremos imperfeitos, minhas irmãs, mas em Cristo, o Senhor, Ele está nos aperfeiçoando a cada dia. Irmãos, nessa manhã, para terminarmos, eu gostaria que você realmente cultivasse esse amor. Regue esse amor com oração, com súplica ao Senhor, obedecendo aos seus mandamentos e deixando que a vida de Cristo flua através de você. No fim, quando o mundo olhar para nós, não veja apenas folhas bonitas, mas também um jardim que testemunha que nossas raízes estão em Cristo, o amor perfeito. Então, nessa manhã, realmente, ore ao Senhor, suplique ao Senhor. Tem muito a se fazer em Juscelino, minhas irmãs.
muito. Vocês não têm noção. Então, que cada uma de nós aqui possamos obedecer ao mandamento do Senhor, que é amar ao Senhor e amar também os nossos irmãos. Amém? Vamos orar?